Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 18 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A dinâmica das linhas de frente na Rússia sofreu uma virada tecnológica avassaladora e a Rússia está presa na espiral da morte. A dinâmica uma impenetrável zona de destruição expandida está engolindo as forças blindadas e a infantaria de Vladimir Putin. Os ataques russos de primavera foram completamente paralisados pelas táticas inovadoras de drones de médio alcance. Este vídeo eu vou revelar para vocês como a iniciativa estratégica mudou de mãos e por que os invasores estão cada vez mais encurralados. Isso preocupa e gera pânico na gangue do Kremlin. Peço a você, inscreva-se agora mesmo no canal para acompanhar os bastidores reais desse combate moderno. Deixem também, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem o vídeo para fortalecer o alcance da nossa cobertura. E comentem abaixo se vocês acreditam que os drones ucranianos anularam definitivamente os blindados russos, ou ainda não. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A expansão da zona da morte. Esse é o principal fato que aconteceu, mudou, né? Onde a Ucrânia expandiu muito essa zona da morte, inclusive. O otimismo das forças de defesa da Ucrânia foi significativamente reabastecido nas últimas semanas de combate no teatro de operações. Mesmo enfrentando uma severa superioridade numérica, das tropas em termos de soldados russos, os combatentes ucranianos utilizaram estratégias inovadoras para deter a ofensiva inimiga de primavera e, na realidade, dizimaram essa ofensiva, contra-atacaram e conquistaram mais território. Ou melhor, retomaram, não conquistaram, eles retomaram uma conquista, é claro, mas eles retomaram um território que estava na mão da Rússia. A evolução tecnológica no campo de batalha alterou completamente a configuração geográfica das linhas de frente ali na região do conflito. A divisão entre os exércitos já não consiste apenas em uma linha estreita de trincheiras e posições fortificadas, que ainda existem, estão lá, estão sendo guardadas pelas tropas ucranianas. Mas uma gigantesca área, o que de fato aconteceu, uma gigantesca área, ela é batizada como zona de destruição. A Ucrânia batizou essa zona assim, essa área assim, dentro do teatro de operações, que ela formou-se ao redor de toda a extensão da frente atual. A profundidade dessa extensão de exclusão total era estimada anteriormente em aproximadamente 20 km de largura, que é o que eu falava aqui para vocês, a zona da morte. A distância máxima dos drones, onde eles atacavam os russos, destruíam com artilharia e destruíram com drones. Então, era isso. Então, 20 km de largura. Então, nesse espaço letal, nenhum veículo blindado ou de suprimento russo conseguia operar eficazmente, né, devido ao uso generalizado de drones, né? Por exemplo, a Rússia vinha com 10 tanques de guerra e a Ucrânia atacava com 20, às vezes 30 drones e ainda eliminava as tropas fugitivas e tal. Ou seja, é uma outra concepção. Mas agora a Ucrânia expandiu isso. E, inclusive, deu muito certo isso, que a Rússia teve grandes perdas, né? Essa guerra com drones é uma coisa que acho que ninguém esperava que fosse dar tão certo, né? O mundo inteiro, nem os países desenvolvidos, tanto que a Ucrânia está dando assessoria, está fazendo parcerias até com os Estados Unidos da América na fabricação de drones, com a Alemanha, com o Reino Unido, com a França, etc. E também com os países árabes, né? Tipo Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, entre outros. A Ucrânia está expandindo, então, sistematicamente os limites dessa zona de morte, através do emprego em massa de drones de médio alcance, nova tecnologia, novos drones que aumentaram o alcance, que estão indo ali na linha de frente até 100 km, né? Esses equipamentos avançados realizam ataques cirúrgicos e de alta precisão bem atrás das posições iniciais das tropas russas. As ofensivas ordenadas pelo Comando Militar de Moscou, por causa disso, estão sendo frustradas. Por causa disso, elas são pulverizadas antes mesmo de alcançarem as defesas ucranianas. O estrangulamento no setor sul, né, o que está acontecendo lá. Por que eles não conseguiram a ofensiva deles, tomar Uliápol, etc., e a Ucrânia avançou em cima deles? A eficácia dessa nova barreira tecnológica aérea
está sendo colocada à prova com sucesso na região sul da Ucrânia. Ao sul do Oblast de Zaporizhia, as tropas russas tentaram desesperadamente realizar missões de reconhecimento na região da cidade de Uliápole. Relatei isso bastante para vocês, os combates ali em Uliápole. Os comandantes ucranianos consideram esta localidade em ruínas. Aliás, toda a linha de frente está em ruínas, né? A gente chama de cidade, mas é ruínas das cidades, né? Então, os comandantes consideram essa cidade como uma das rotas mais prováveis para uma tentativa de avanço ali na região sul. E, de fato, se concretizou, é por onde eles tentavam passar. O comando inimigo projetou cortar as linhas de suprimento e obter um acesso direto em direção à cidade de Zaporizhia, que é a capital da província de Zaporizhia, é a principal cidade. Uma cidade que antes da guerra tinha uns 700 mil habitantes, ainda deve ter uns 500 mil, a maioria ainda se mantém lá. Se os bombardeios ameaçarem, se as tropas russas se aproximarem, acredito que muitos vão abandonar essa cidade. Para tentar contornar a vigilância aérea, a infantaria russa tenta aproveitar a vegetação exuberante da primavera para ocultar os seus movimentos. Os soldados russos utilizam deslocamentos a pé, utilizando motocicletas rápidas ou pequenos veículos, né? Todo o terreno através das faixas florestais. Então eles tentam avançar de uma maneira camuflada ou semi-camuflada para não serem identificados, embora que a motocicleta menos, mas os carros mesmo pequenos, são mais fáceis de identificar. E a Ucrânia tem identificado essa tentativa de avanço deles para chegar às posições ucranianas através dessas áreas florestais. Os soldados russos realizam deslocamentos, então, dessa maneira. No entanto, as unidades do 400º 23º Batalhão Independente de Drones já monitoravam toda a movimentação com antecedência. Até porque eles expandiram para entre 60 a 100 quilômetros, né, ou a 60 quilômetros, quando os russos começam a sair das concentrações de tropas. E eles procuram identificar nessa distância também onde estão as concentrações de tropas. Porque quem vai atacar não pode ficar muito longe, até menos que isso. Mas como mudou a sistemática da guerra, eles empurraram a concentração mais para trás ainda, que a Ucrânia estava moendo as concentrações. E por causa disso a investida não deu certo e acho que não vai dar certo também a de verão. A utilização de táticas inovadoras de vigilância eletrônica anulou essa capacidade russa de obter qualquer elemento de surpresa na região. O custo humano e material para cada tentativa de avanço russo aumentou de forma insustentável para as forças invasoras. Os pilotos ucranianos interceptam e destroem os comboios leves, muito antes que eles consigam iniciar o assalto planejado. A resistência implacável, então, tem provado que a Ucrânia, de fato, tem se saído bem porque está atacando lá atrás, lá onde as tropas russas começam a se concentrar, e agora eles estão mandando essas concentrações mais atrás ainda. Que ficar mais de 100 quilômetros de uma concentração para atacar no mesmo dia é inviável, ainda mais colunas grandes são pesadas de se movimentar, né? Demoram muito tempo. Aí vão ser, quando estiverem na estrada, vão ser identificadas. Outro ponto de extrema pressão militar ocorre agora nos arredores de Konstantinivka, ou seja, ali na província de Donetsk. Tem ali uma importante nessa cidade, uma zona industrial, que está localizada ali nessa província de Donetsk, mas na cidade, nos arredores, né, de Konstantinivka. Na verdade, na cidade, num bairro lá industrial na cidade de Konstantinivka. Há vários meses o exército russo concentra esforços para tentar quebrar esse ponto vital do cinturão defensivo oriental ucraniano. A tomada dessa área em ruínas, que também está em ruínas, serviria como um potencial ponto de partida para novos avanços russos no território da província de Donetsk. Os relatórios de agências internacionais indicam que agências de inteligência internacionais aliados da Ucrânia indicaram que os combates pesados, atingiram a extremidade sul do município. A infantaria do ditador da Rússia posicionou-se a menos de 1 quilômetro da borda urbana, após violentos confrontos nas áreas vizinhas. Apesar da gravidade real dessa pressão de estar próximo à cidade, exercida inclusive pela artilharia russa, que assim conseguiu se aproximar mais, o colapso defensivo previsto pelos analistas ocidentais, que eles iam colapsar, não aconteceu. Os operadores de drones da 28ª Brigada
confirmam que as posições defensivas ucranianas, no entanto, permanecem firmes e intransponíveis, e ali a Ucrânia com drones já destruiu diversos sistemas de artilharia e os russos tiveram que pôr para trás esses sistemas de artilharia. O fator decisivo para a manutenção dessa estabilidade defensiva justamente reside na aplicação em larga escala da tecnologia militar ucraniana, entre elas os drones, né? E também drones mísseis, que eles chamam tipo FP2, né? Também fabricado pela mesma empresa do Flamingo. Os drones deixaram de ser apenas ferramentas de apoio tático para se tornarem os principais vetores de destruição no terreno. A infantaria ganha um escudo de proteção de longo alcance, que desmantela os planos de cerco traçados por Moscou, e eles fizeram os russos terem que recuar daquela posição de 1 quilômetro da borda da cidade. E aí é uma mudança na iniciativa de guerra. O cenário atual, ali na linha de frente, demonstra de forma clara que a dinâmica geral do conflito mudou, e mudou drasticamente, né? As previsões oficiais mantêm uma postura cautelosa, devido ao maior volume de munições e efetivos humanos que a Rússia recebeu agora recentemente da Coreia do Norte. A base industrial russa opera em ritmo de guerra, mas não consegue produzir a toda a sua demanda. E o exército ucraniano ainda enfrenta desafios de recrutamento e rotação de pessoal. Mas não estão obrigando ninguém. Existe uma obrigação de se alistar, mas não estão correndo atrás de ninguém. Tudo que vocês virem, cara batendo em ucraniano porque não quer se alistar, são notícias fake geradas pela Rússia. Não estão prendendo ninguém também por causa disso. Contudo, a expansão do campo de batalha, operada pelos sistemas não tripulados, retirou a capacidade de avanço rápido da Rússia. Ataques que antes começavam diretamente na linha de fronteiras, de trincheiras, perdão, ataques que começavam antes diretamente na linha de trincheiras, agora são interrompidas quilômetros de distância das defesas. Antes eram interrompidos entre 15 a 20 quilômetros, agora bem mais atrás. Eu vou citar aqui a revista The Economist, é uma revista renomada, e ela é uma das mais críveis no mundo. Ela destacou que pela primeira vez a iniciativa estratégica parece ter passado para a Ucrânia. A estabilidade alcançada nas defesas quebra a narrativa de que as linhas ucranianas cederiam diante da pressão russa no inverno. Não aconteceu. Mesmo com tempo ruim, com neblina, os ucranianos se mantiveram e continuaram usando os drones. O comandante das forças de sistemas não tripulados, cujo pseudônimo Madiar, confirmou sua expansão da zona operacional. A profundidade de atuação regular da artilharia aérea e do sistema de monitoramento atingiu a marca de 25 quilômetros. A Ucrânia integrou um sistema unificado de consciência situacional, onde cada impacto bem-sucedido contra os russos é registrado em tempo real. Quero agradecer a vocês pelo prestígio em assistir ao vídeo. Peço a vocês todos que inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. É muito importante. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.